Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Vox2U, o Voxcast. E hoje um convidado para lá de especial, ele que também foi meu aluno. Então seja muito bem-vindo, Marcos Salazar. Eu que agradeço, Bruno, pelo espaço, né, pelo tempo dedicado aqui para a gente promover esse conteúdo bacana aí para todo mundo. Que bom. Olha só, eu sei que seu nome é composto, né? Marcos Rogério Salazar, é isso? Júnior, tem 4 nomes compostos. Tem Olha gente que me isso. chama de Marcos, tem gente que chama de Rogério, outros Salazar, mais no âmbito comercial. E minha família é mais de Júnior, Juninho. Cara, então você é um cara que as pessoas vão reconhecendo por nomes diferentes, né? Sim. Tem lugar que cada lugar assume personalidade diferente também, não? Não, eu, seja aqui na Vox, seja no meu trabalho ou em casa, eu sou o mesmo Marcos. É que tem gente que fala que quando assume outro nome, inclusive vale muito a pena lembrar como que a mãe te chama, porque diz que quando a mãe chama a gente pelo nome, às vezes completo ou de uma forma, é quando a gente assume aquela cara de criança, aquele Sim. remete à infância. Como que a mãe chamava a sua atenção? Júnior. Ah, Júnior. Chamou de Júnior, pode saber que vai vir. Que bom estar aqui com você. Eu queria que você começasse então contando um pouquinho aí da sua história, para quem não te conhece, quem é o Marcos Rogério Salazar Júnior. Bom, Bruno, eu tenho 32 anos, trabalho na área da publicidade, de marketing há 13 anos. Trabalhei para uma multinacional do segmento, que é a antiga Listel, Lista Impressa. E através dela eu tive a oportunidade de terceirizar o serviço que eles estavam na época da globalização ali, da terceirização, terceirizaram com toda a empresa e eu fui uma das pessoas que foram chamadas. Então, tive a oportunidade de abrir a Salazar Digital para continuar representando eles e também criar minha estrutura por fora. Desde então, fui aumentando a quantidade de clientes, aumentando funcionário. Hoje a gente atua em todos os âmbitos do marketing, seja na parte on quanto off. Extremamente dedicado desde que eu comecei o processo, porque eu vislumbrei, eu vi pessoas na minha frente obter resultados expressivos e começando igual a mim. Então eu vi que era possível também se eu me dedicasse o quão igual essa pessoa dedicou. Graças a Deus tive um sucesso nesse período, venho crescendo a cada dia, né? De acordo com a minha dedicação, graças ao pai também e o time que vem me ajudando. Sensacional. Olha só, quando você fala de Listel, traz para mim um sentimento de escola, porque eu conheço algumas pessoas que tiveram como escola a Listel, aprenderam muito ali. Qual que foi o seu principal aprendizado nessa época? Olha, Bruno, primeiro eu comecei trabalhando vendendo por telefone. E a gente sabe que não é fácil. Quem vende algo por telefone pode ver aí que você vende qualquer coisa. Você fazer uma pessoa do outro lado da linha, uma pessoa que é empresária, tem várias funções para parar para te ouvir, para você vender um serviço. Mas é isso, é você mostrar para ela o valor do que você está oferecendo, que ela precisa, né? Ou ela já faz e está insatisfeita, ou ela não faz. Então, o meu papel principal ali era prender a atenção do cliente e falar o que ele precisa ouvir, o que ele queria ouvir. E realmente, a Listel, ela para mim não só foi uma escola, como uma faculdade, uma pós, um mestrado. Inclusive, quando eles saíram do mercado em setembro de 2022, eu pensei que eu ia trabalhar com eles pro resto da vida. Eu parei de trabalhar por conta de que eles saíram do mercado por processo trabalhista. A Listel foi uma empresa de 50 anos de mercado. Já teve mais de 2.000 funcionários, 9 filiais, milhares de clientes. Antes de existir a internet, era um monopólio, certo? E voltando um pouco à pergunta anterior, que eu não terminei de completar, nesse período de 13 anos que eu estou no marketing, eu cheguei a me formar, né, em administração e pós-graduar em gestão financeira e controladoria. E essas formações me ajudaram muito também na minha conduta interna para a empresa. Tanto na parte para mim organizar minha vida pessoal, financeira, quanto organizar a minha rotina de trabalho ali, para mim realmente obter esses resultados expressivos. E muito do que eu aprendi no Guia Mais, na antiga Listel, isso foi adotado para a minha empresa. Então, eu tenho N políticas dentro da minha organização que eu trouxe diretamente para a Listel. Fora
Fora, né, que lá eram vários gerentes, vários vendedores, então tinha muita gente para me espelhar. Sensacional. Veja só, então já não é mais possível falar que a Aristel foi só uma escola. Para muitos ela foi mais do que isso. E isso é uma vantagem de empresas que investem nas pessoas, né? Imagino que você deve ter aprendido com as pessoas que estavam ali. E eu queria então uma reflexão sua sobre como você se enxergava nessa época, né? Porque para quem já vendia por telefone, já tinha um desafio. Qual que era a sua autoanálise, né? Como que você se enxergava como comunicador, como vendedor? Traga em uma frase, em um adjetivo, qual que era a principal característica do Marcos como comunicador nessa época? Excelente pergunta, Bruno. Eu acredito que seja o relacionamento com o cliente que eu percebi que era um déficit mundial, não só na área do marketing, mas em todas as áreas. Eu trabalhava do lado de centenas de pessoas fazendo a mesma função que eu, e eu percebia que às vezes o cliente solicitava uma alteração para um vendedor ou algo nesse sentido, às vezes o vendedor deixava isso de lado. Por exemplo, altera uma vírgula no texto do meu anúncio. E às vezes o vendedor achava que isso era algo banal. Só que é de extrema importância, isso é uma solicitação que veio direto do cliente. E isso acumulando, né, gerava muito desgaste, cancelamentos com os clientes. Em relação tanto essa questão de você atender todas as solicitações do cliente, é você atender em tempo hábil, que lá no Guia Mais se chamava tempo de SLA, que é o tempo de resposta que você dá para as coisas. Então eu sempre respondi às pessoas como eu gosto de ser respondido também. Eu não gosto de deixar ninguém falando sozinho ou esperando alguma resposta. Então, eu sempre procurei atender o meu cliente da melhor maneira possível e com o curto prazo de tempo. Porque eu sei a importância. Imagina só, Bruno, você tem um anúncio lá no portal Guia Mais, um anúncio online, e tem um número errado no seu telefone. E Acabou, acabou. Você está jogando dinheiro fora. E aí você pede a solicitação para o vendedor e não vai alterar. Então, são coisas mínimas que, se você deixar elas presas ali, piora demais a situação. Interessante. Então, Então você já enxergava como uma potencial mesmo, como algo da sua comunicação, como vantagem, como ponto forte, a forma como você se conectava com a pessoa para responder a ela em tempo hábil, é assim? totalmente, um diferencial gigantesco. Eu digo porque eu não sou o tipo de vendedor que eu vou te vender algo ali naquele momento, depois que você fez o Pix, eu vou te responder daqui 2, 3 dias. Eu sei a importância do pós-vendas, né, de você ter um tempo de resposta rápido. E o que eu prezo muito, desde que eu entrei nesse mercado e que eu vi, né, o que era o maior déficit das coisas, é a qualidade no serviço prestado, tudo que a gente entregar do mais alto nível, né? O resultado do cliente em si, que é o foco principal do marketing, é você vender e fortalecer a marca, e o relacionamento com o cliente, você criar vínculo. Sensacional. E aí, olhando para esse mesmo Marcos no início de carreira, trabalhando na Lestel, desenvolvendo comportamentos, o que existiu lá que te incomodou no sentido de comunicação, né? Nesse Marcos que foi construindo essa carreira, até abrir a própria empresa, o próprio negócio. Quais que foram ali, talvez um, dois momentos que você trouxe para a consciência que precisava melhorar? Bruno, excelente reflexão e pergunta ao mesmo tempo, que me fez até refletir agora. Eu vejo que é você moldar uma certa fala. Porque como eu trabalho por telefone, eu sou vendedor interno e externo, eu defini um certo script de vendas. Que o próprio Guia Mais no início ele disponibilizava, que era de outros vendedores que já tinham resultado, mas com o passar do tempo eu adotei meu próprio script para suar de uma maneira melhor para qualquer tipo de empresário, seja um pequeno, um médio ou grande, seja um pedreiro ou dono da coca, vai entender da mesma forma. Então é um script validado e que me gera muita conversão. Mas tem um porém, ele é repetitivo. Repetitivo para quem? Para mim, que falo, e para quem me ouve ao lado, quem trabalha comigo. Uhum. Então, partindo desse pressuposto, eu vi que eu precisava melhorar realmente a minha comunicação, para mim falar a mesma coisa de uma maneira diferente. Entendi. Então a gente pode tentar
resumir isso como um aumento de retórica, né? Você tem uma forma de abordagem, de conexão, de relacionamento que fosse mais versátil, seria isso? Você Total. conectar com mais pessoas de formas diferentes. Totalmente diversificado a cada atendimento. Imagina só, você trabalha do meu lado. Eu sou um cara extremamente dedicado. Eu faço ali, vamos colocar 80 ligações num dia. 70 eu consigo falar com o cara e eu falo o mesmo discurso. Quem trabalha do lado não acredita. Fala, não é possível que esse cara tá falando de novo a mesma coisa. E me traz resultado. Eu não deixava de falar por... Outra diferencial que eu vejo é eu não deixar me influenciar por pessoas. Porque a gente sabe que todo ambiente organizacional tem. Às vezes a pessoa tá ali ganhando dinheiro e falando mal. Eu nunca deixei isso influenciar em mim. E sempre... Eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia por quem que eu fui contratado, né? E o que eu queria conquistar na vida. Interessante. E aí, foi você mesmo que procurou a Voxu ou foi a Voxu que te procurou? Porque já que você é do marketing digital, a empresa também procura o cliente agora, né? Bruno, eu tive uma excelente recomendação, inclusive de um grande amigo meu, amigo das antigas, vamos falar assim, que é o Marcos Denver, um advogado que estudou aqui. Ele pegou aquele primeiro curso mais extenso do Academy e sempre que a gente topava, às vezes para tomar uma, confraternizar, ele comentava, falava, cara, você precisa ir para a Vox, né? Falava em relação ao nível de network que tinha aqui dentro, as aulas diversificadas, versátil, tudo. E isso aí foi me encantando. Enquanto ele estava aqui na aula, sempre rolava um intervalo, ele mandava os vídeos do intervalo, eu falava, cara, olha o nível do intervalo desse pessoal, olha os lanches que rola, tudo isso. Aí até que eu vim, né, entrei em contato com vocês, vi a proposta, vi que realmente ia melhorar demais o meu portfólio, visto que eu trabalho praticamente 100% com a comunicação, né, Bruno? Isso. Você teve 30 aulas, não foi isso? 30 aulas efetivas. 30 aulas do Academy, são aulas específicas que têm técnicas específicas para ser trabalhadas e a gente sabe que naturalmente cada um tem a sua predisposição de comunicação, né? Seu comportamento, sua cultura, sua educação, suas dificuldades, seus pontos fortes. E aí, olhando para o Marcos, assim, é de novo uma autoavaliação. Quando você estava durante essa jornada, qual que foi ali uma, duas aulas, dois momentos seu ou de outras pessoas que você sentiu realmente a potência, a força fazendo mais sentido para você? Porque sempre tem alguma coisa que marca a gente. O que foi o do Marcos? Bruno, primeiro, a conexão genuína com toda a equipe e os facilitadores, que inclusive a maioria deles foram alunos da Vox. Tive a oportunidade de estudar com você também, proprietário da Vox. A gente vê que a passagem do conteúdo ela é diferenciada, essa é coisa que você faz realmente com amor. O que eu mais senti impactado aqui na Vox foi, primeiramente, eu saber o nome de cada item que a gente fala, por exemplo, uma analogia. As técnicas. As técnicas, o nome das técnicas, que é igual, por exemplo, você estudar administração. Às vezes o professor tá falando ali e fala, cara, isso aqui eu aprendi com a minha mãe, só que é o seguinte, estava adormecido e tá me ajudando a lembrar. Então, algumas das técnicas que foram ensinadas aqui, a gente havia que já fazia, só que não sabia o nome, e que te ajuda a aprofundar. As aulas, todas as aulas extremamente impactantes. A gente chegava aqui e minhas aulas eram em plenas quintas-feiras, né? A gente já pega a exaustão ali de toda semana. Então todas as aulas eu chegava aqui meio assim, vamos falar, meio cansado, exausto, mas ao mesmo tempo grato e saía daqui parecendo que eu, sabe, tava numa festa, tomar 10 litros de energético. Totalmente eletrizante. Porque aqui você é realmente forçado a todo momento a você se expressar, né? O que você faz, da maneira que você faz. Então eu tive muito apego pelas aulas e pelos facilitadores por essa força de empenhar a gente para ir pro palco a todo momento. A cada aula de 7 às 10 horas da noite a gente ir 2, 3 vezes pro palco. Aplicar a teoria e a gente ir para a prática. E não tem essa, não vou. Não, chega a sua vez, você tem que ir. Então, esse empenho de vocês
foi o que mais me impactou também. Sensacional. Olhando para o que você observou na Vox, eu imagino que deve ter alguma situação que te marcou, porque eu também, você falou de ser aluno da Vox, eu também fui aluno da Vox. Eu Sim. comecei um aluno de um treinamento fora de Goiânia, quando eu percebi que isso poderia ajudar outras pessoas. Nem era meu projeto principal, Uhum. era outro projeto que estava no meu coração naquele momento. Mas quando eu assisti a aula, me tornei aluno, então eu passei pelo processo de me tornar aí um franqueado, um empresário dessa área. Então, realmente, nós aqui somos produtos da própria Vox2U e os facilitadores também. E aí, do meu trajeto, eu tenho algumas situações que me marcaram, pessoas que eu vi o desenvolvimento, eu mesmo, algumas coisas que mudaram na minha vida. O que te impactou nisso em relação à mudança? Alguém que era de um jeito e se tornou outro ou você mesmo? Bom, a primeira pergunta que foi me feita aqui na Vox, no primeiro dia de aula pela facilitadora Jaqueline Firmino, foi por que eu estava aqui na Vox. E é aquela questão que eu te falei, de eu falar a mesma coisa todos os dias, várias vezes. Eu queria mudar um pouco o repertório, mas conseguir passar a mesma mensagem e também, em contrapartida, eu conseguir me comunicar diante a um grande público sem ter, diminuindo um pouco a ansiedade, que eu creio que total não tem como, né? Até os grandes palestrantes falam que isso é normal. Então, o que me impactou muito também é na aula da Jaqueline Firmino, na aula de analogias, a gente aprender a fazer analogias. Eu via que eu já trabalhava um pouco as analogias dentro do meu trabalho, né, para fazer um cliente entender em relação a anúncios, a diferença de um site mais robusto, um site mais simples. Eu sempre gostava de comparar que site, logomarca é igual um carro, né? Tem um HB20, é BMW, Tesla, você pôs gasolina e eles vão te levar no mesmo lugar. Só que um é mais bonito que o outro, um é mais confortável. Então, a analogia, eu utilizava ela, mas não de forma tão intencional. Sim. Aí, a partir do momento que a Vox me trouxe, eu comecei a agir mais intencionalmente e mudando também as analogias. Nessa mesma aula, nós tivemos que fazer analogias fora do nosso contexto, onde mostravam ali imagens no quadro que a gente já teria que fazer um certo comparativo, um certo repertório ali. Então isso me ajudou bastante. Que bom. Olha só, agora, olhando para isso que você disse, a analogia, falando do pós, né? O pós, ele é um treinamento da Vox que tem especialistas, né? Oratória para vendas, oratória para a liderança, oratória para as redes sociais, oratória para as apresentações e a oratória que a gente fala que é a oratória master, né? Que é quando você traz um nível de profundidade maior ao que você teria aprendido até então. Então, pelo menos entre 4, 5 professores diferentes. E aí eu queria, então, te colocar na fria aqui nesse podcast. Queria que você fizesse uma analogia para explicar um pouco da sua experiência no pós, o que você achou desse curso com vários professores, o que você achou desse curso com vários especialistas, como é que você resumiria, né, essa experiência de Vox2U pós? Excelente pergunta, Bruno. Eu tive interesse, primeiramente, em fazer a pós, porque já o Academy, vamos falar a graduação, já agregou demais na minha vida interpessoal, profissional, certo? Fiz várias conexões aqui internas, quase contratei um aluno, prestei serviço para pessoas da minha sala, então somou demais na minha vida. Então eu falei, por que eu não vou fazer a pós? Já vou engatar, foi igual na faculdade, terminei a graduação de administração, já engatei direto na pós, engatei no inglês, foi o mesmo sentido. E tive excelentes professores, como você, né, como a Alana, que ensinou a gente as redes sociais, o último facilitador também, professor Luiz Portal. Luiz Portal, maravilhoso. Diego Amorim também, um excelente vendedor. Falando exatamente de você, Bruno, realmente você me ensinou algo que eu estava praticando há muito tempo, que é eu ser muito prolixo para as coisas. Depois que você me deu esse feedback, eu estou tentando ser mais objetivo possível para a gente não abrir vielas no meio de certas palestras, né? Algo que a gente vai explanar.
e você gerar realmente profundidade daquilo que você fala, para que as pessoas entendam de uma melhor maneira. Resumindo o pós aqui da Vox, eu resumiria que é igual você ganhar na Mega Sena. Você finaliza com um prêmio imensurável, né, que realmente ele pode te dar muito mais do que o prêmio da Mega Sena, porque conhecimento, primeiramente, nunca é demais, né? E fora o que todo mundo tem que se vender, seja na área, você é um advogado, seja um médico, você precisa se vender. Então a gente trabalha com a comunicação o tempo inteiro. E se o Academy você já é ali pressionado para você estar trabalhando melhor suas técnicas de oratória, no pós, então, você é muito mais. Então eu só tenho a agradecer o time de vocês por tudo que vocês fizeram aqui por mim, tanto no Academy quanto na pós, que cresceu demais, né? Tanto na minha empresa quanto na minha pessoa. Olha que interessante. A analogia em prática aqui. O pós é como um sorteio de loteria. Você aposta, necessariamente faz a sua parte e no final você tem a recompensa muito boa. E olha só, eu vou aproveitar esse gancho para falar para quem está assistindo esse podcast. Já que você deu a brecha de falar sobre a sua própria experiência e o seu desenvolvimento durante nossas aulas, eu vou dar um recado para quem também não conhece, não tem esse entendimento. O Marcos já tem uma boa comunicação. Então, a primeira coisa na Vox.io é que a gente não fala que a pessoa vem aqui aprender a se comunicar. Ela já se comunica. A maioria das pessoas que estão conosco já são empresários, já são profissionais liberais, pessoas que têm já um sucesso de mercado. Então, ninguém vem para cá que não sabe comunicar. Agora, cada um que tem a coragem de aprimorar, pode então fazer se assim quiser. E o Marcos teve essa coragem, ele já era então o vendedor da Listel, ou seja, isso é para poucos. Pessoas que passaram por ali aprenderam o mais difícil da venda, que é você realmente criar conexão com uma pessoa que você não conhece. Isso é muito difícil. Vender para quem quer comprar seu produto é muito mais fácil. Total. Vender para quem te conhece, vender com marketing digital. Agora, pegar um telefone e ligar para alguém que você não está nem olhando nos olhos, você tem que usar a sua fala, é realmente algo muito potente. Então, ele já tinha tudo isso. Ele abriu empresa, né? Ele não teve tempo de contar aqui, mas eu sei, vou contar. A empresa dele é muitíssimo bem sucedida, cresceu exponencialmente. Ela tem uma taxa de crescimento muito acima da média de mercado. Para quem conhece do marketing digital, sabe que muitas agências entram e saem do mercado todos os dias. A dele vem crescendo gradualmente, então já era potente, já tem um time grande, alcançando carteira de cliente e veio para a Vox.io. E teve a humildade de aprender exatamente por se permitir, ou seja, fazer uma aposta. E a aposta foi essa. Às vezes você não se percebe porque naturalmente a gente não se enxerga falando. Mas o Marcos, depois de um estado de consciência, percebeu que quando ele ia falar, ele tentava sempre colocar muitas informações ao mesmo tempo. Porque é a forma como o cérebro está configurado. Está configurado para agregar muito valor, para trazer realmente robustez. E muitas vezes na fala isso não era necessário e ficava um pouco confuso. Então ele aprendeu a adaptar. Tem horas que isso vai fazer toda a diferença. E que bom, ele já sabe fazer isso naturalmente. Mas tem horas que atrapalha, porque fica confuso. Uma resposta pode ser mais objetiva. E ele teve humildade, então também te dou parabéns por isso. Você foi um excelente aluno. E agora eu quero te perguntar o que a gente vai fazer com isso tudo. Queria entender aqui contigo qual que é o próximo plano, né? Você que continua crescendo, você é um cara jovem, vai casar por agora. Sim. Quais são os planos e como que a comunicação fica nessa história, né? Como que vai ser daqui para frente, o futuro profissional, pessoal e como que a comunicação você vê encaixando nisso? Bruno, só um adendo em relação à analogia anterior, que a única diferença entre a Mega Sena e o pós-Vox é que no pós-Vox você não perde. No Mega Sena você ainda tem a possibilidade de perder. Então aqui você só ganha. Eu recomendo total, tanto o pós quanto o Academy. O que vai acrescer na minha vida, todos esses ensinamentos aqui que vocês nos deram, da melhor maneira. Primeiramente, em relação à comunicação com o meu cliente, para mim comunicar de uma maneira mais clara, mais serena, sem ser muito agressivo, tanto na parte da área da venda, quanto na parte da retenção,
que não existe empresa que não tem cancelamento. A gente tem um índice de cancelamento baixo, a gente entra muito mais cliente do que sai, mas porque a gente fica na operação comercial também, mas a gente sabe que tem os cancelamentos. Então, a comunicação aqui vai me ajudar demais também na retenção dos clientes da casa. Em relação a agregar novos clientes também, para me comunicar de uma maneira diferente, mas com o mesmo objetivo de transparecer os benefícios dos produtos, as características. Em relação, eu penso, né, ser um palestrante, palestrar sobre empreendedorismo, sobre a área do marketing e sobre a área comercial. Que eu estou na área do marketing de paraquedas, mas eu sou vendedor desde que eu entrei. Eu sou o cara que vendo e tem as pessoas que produzem. Então isso vai me ajudar demais a vender mais também. Em relação ao relacionamento com as pessoas, da minha família, principalmente dentro de casa, hoje com minha namorada, futura esposa, eu vejo que já melhorou demais, né? Para mim, hoje eu estou conseguindo ter uma comunicação mais assertiva, mais fluida, né? Dentro de casa também. Então, cresceu demais, tanto na minha vida profissional, com os clientes, com os colaboradores também. E antigamente, como eu comecei a empresa, vamos falar, sozinho, eu tinha muito acúmulo de funções comigo. Então, às vezes eu ia responder um cliente, ia responder às vezes um funcionário, eu respondia muito de forma ríspida, direta. E às vezes isso soava de uma maneira, quem recebia isso, às vezes pedia até um cancelamento, achava que eu estava brigando com a pessoa. E aí, com o passar do tempo, eu fui colocando pessoas no processo para me desafogar um pouco das funções e não me estressar tanto, vamos falar assim, para dar uma resposta. E aí, nesse meio tempo, também entrei na Vox, que me ensinou a tratar melhor, muito melhor as pessoas, né, em relação também aos níveis de momentos. Você estando numa palestra, você se comporta de uma forma, numa reunião, você se comporta de outra, no vendedor. Então, ajudou demais, Bruno. Vai somar demais com todo o meu processo. O que eu mencionei na pergunta anterior, com a analogia, o que eu vou ganhar, o que eu já ganhei, eu não consigo nem te falar. Nesses, vamos falar, 1 ano que eu tô aqui, entre o Academy e a pós. E é imensurável o que eu já ganhei com vocês aqui, e fora o que eu vou ganhar ainda. Como pessoa, como empresário, como ser humano, eu só tenho realmente a agradecer vocês. Que plano, hein? Que plano. Ó, foi um prazer receber você aqui nesse podcast. O tempo passa tão rápido, sim. Um papo bom desse, mal a gente vê o tempo passar. Sim. Eu tenho certeza que esses projetos, esses planos, eles já estão acontecendo, porque a sua comunicação é potente, você é um cara super humilde, disposto a aprender, investe em você mesmo, que é o que realmente faz sentido, né? O investimento em nós mesmos, nosso maior ativo, nosso maior capital é o nosso conhecimento, é a nossa experiência. Tenho certeza que você vai alcançar. E eu quero que você deixe aqui, ó, para essa câmera, uma mensagem para quem está assistindo esse podcast até agora conosco, sobre a sua experiência, sobre o seu crescimento, deixar uma mensagem que faz sentido para você e que pode ajudar quem está do outro lado ali ouvindo a gente. Maravilha, Bruno. Eu que agradeço extremamente por todos os ensinamentos que você e os outros facilitadores nos deram nesse período, com o maior amor, carinho e dedicação. Isso já agregou demais na minha vida, como eu posicionei aqui no podcast. E essa mensagem que vai para você que pensa em melhorar a sua oratória, tem medo de falar em público, ou até mesmo é um pouco antissocial, não gosta de falar muito com pessoas, esse é o lugar para que você melhore todos esses sentidos. A Vox2U, onde eu fiz a formação do Academy, fiz a pós-Vox com excelentes facilitadores, do mais alto nível. Os melhores conhecimentos que vocês vão ter em oratória vai ser aqui na Vox2U. Obrigado, Marcos, e esse foi mais um episódio do Pod Vox. Eu fico por aqui e te encontro no próximo episódio. Um abraço. Obrigado.